O calendário do futebol brasileiro volta a ser debate, já há tantos anos, né? Mas mais uma vez, porque chegamos a mais uma data FIFA, com jogos de seleções nacionais espalhadas pelo mundo, incluindo a seleção brasileira, com 2 amistosos. E o que aconteceu aqui no Brasil? Os principais campeonatos estaduais param na hora das fases quentes. Depois de 9 rodadas, você jogando quarta e domingo, a partir de janeiro, na primeira fase. Quando chega na fase quente, o campeonato para. Então existe uma distorção. Eu não sou contra os estaduais jamais, mas é preciso haver uma adaptação. O Campeonato Brasileiro tem que ser só aos fins de semana, começando em fevereiro, dia 10, indo até o final de novembro, e aí você faz no meio do ano todas as outras competições encaixando, para que você tenha, dá para fazer 10 divisões nacionais de 20 times, 200 times tem no Brasil. Se não quiserem fazer 10, façam 7, 8, não tem problema nenhum, com a mesma fórmula de disputa, dá para fazer. Não fazem porque não querem. Rodrigo Caetano, meu amigo Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol da CBF, estreando, completando 1 mês aí no cargo, conversou conosco na Rádio Bandeirantes, comigo e com o João Paulo Capelanes, de maneira exclusiva, e falou a respeito do calendário. O problema do calendário, e para ele, existe uma imposição da Conmebol e da FIFA, o que atrapalha ainda mais a vida no futebol brasileiro. Vamos ouvir. Xandão, vamos lá. Nessa questão do calendário, por eu ser oriundo e ter jogado muito em clubes do interior do estado, você nunca viu uma declaração minha falando a respeito de acabar com os estaduais, ou enfim, ou trazer qualquer prejuízo. Porque eu sei, e não estou falando do estadual, né, de São Paulo, que tem realmente uma arrecadação superior às demais federações. Estou falando em geral. Sim. E eu sei o quanto que os estaduais empregam e estão empregando cada vez menos tempo, né? A verdade é essa, por um tempo cada vez mais reduzido por conta, né, dessas datas. A discussão que eu gostaria de promover é valorizar ou fazer fases prévias dos estaduais para que sobrassem mais datas, né? Sobrassem mais datas para os campeonatos, né, tipo campeonatos nacionais, copas, enfim, e também da Conmebol, mas que se tivesse aí competições ou fases prévias para que entrássemos assim, né, essas equipes que disputam as séries dos campeonatos brasileiros numa fase final, para que pudesse se atender também essas equipes do interior. Eu acho que é isso que deve ser, na minha visão, promovido um debate, porque simplesmente atacar os estaduais como os grandes vilões, para quem foi um jogador de interior, eu seria muito incoerente nesse sentido. Agora, por outro lado, estando aqui na CBF, eu vejo que realmente a diretoria de competições tenta de todas as formas atender todas essas demandas, mas vocês dois sabem que o calendário ele inicia muito antes de chegar na CBF, né? Porque datas que já são comprometidas pela FIFA, que agora ainda vai ter, né, esse Mundial, e tem esse chamado Intercontinental, já são datas que já são absorvidas pela FIFA, depois Conmebol, para depois vir para a CBF. Então, o que eu pude ver do lado de cá é que o trabalho realmente é árduo para atender tantas competições em tão poucas datas, entendeu, Xandão? Mas perfeito. Eu não sou favorável a encerrar os estaduais. Não, eu também não, viu? Porque, nem eu. Viu? A gente também não é. A gente também não é. Só que a gente acha que os estaduais, eles podem ser em meio ao brasileiros. Exato. Em meio às divisões nacionais. E outra, que deveria se ter, na minha opinião, fases prévias classificatórias para que essas equipes que hoje, infelizmente, eles têm jogo. Observa bem, lá em Minas, onde eu estava, né? Tinham equipes que foram formadas para jogar 8 jogos. 8 jogos. Aí não dá, né? Aí não dá. Não classifica nem para a semifinal. Isso. E nem fica disputando o triangular da morte. Então o cara jogou 8 jogos. Campeonato Mineiro é assim. Entendeu? E se for pegar outro campeonato, são 11 jogos. Eu peguei campeonato estadual de turno, retorno, e o que ocorre nesse momento? Você tem possibilidade de captar mais patrocinadores, existe engajamento das cidades do interior, existe fidelidade até dos torcedores do interior, porque, vem cá, quem vai torcer para um time do interior que joga 8 jogos e para no ano?
Então, assim, está fadado a realmente a extinguir clubes, né, associações importantes e relevantes que fizeram história aí no futebol do interior do nosso país, infelizmente. Então, por isso que eu bato na tecla que deveria ter fases prévias para movimentar o interior dos estados, né, e em busca aí de vagas numa fase final com aqueles chamados clubes de maior investimento. Rodrigo Caetano também falou o que seria interessante propor para que o futebol brasileiro seja melhor, com datas mais proporcionais, com datas mais livres, para que haja uma pré-temporada de 30 dias e férias também normais de 30 dias, que já acontece há algum tempo. Rodrigo Caetano seguiu falando. Não significa que não possamos aperfeiçoar e melhorar. Exatamente. Lógico. Eu estou dizendo que o desafio é gigantesco em acomodar tantas competições em tão poucas datas. E por último, né, atentando vocês lembrem aí, Sul-Americana, a Conmebol tem agora uma data, tomou uma data a mais, porque existe uma fase prévia entre o segundo colocado de grupo de Sul-Americana versus o terceiro. Então, perfeito. Tem chamado playoff. Tem um playoff. Esse playoff já tomou a vaga. Lembremos que ao final do ano, que você tem que ter essa data bloqueada, o campeão da Libertadores já não tem vaga garantida na semifinal, ele tem que entrar numa fase anterior contra a equipe da CONCACAF, ou seja, a Conmebol também perdeu espaço junto à FIFA, e isso traz consequências para o calendário brasileiro. Então, não é simples e tem que se encontrar uma solução, e acho que a melhor coisa para isso, talvez a melhor solução é o debate. São ideias, promover ideias, discussões, para se encontrar um caminho que atenda a todos. Porque lembremos, o percentual de atletas nos clubes de Série A, B e C, empregados, é extremamente reduzido versus aqueles que são de Série D e sem série, que movimentam, né, o interior aí de todo o nosso país. Este Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol da CBF, que estreia no cargo nos amistosos da seleção contra a Inglaterra e Espanha. Eu já propus várias formas de calendário e dá para fazer. Só que as federações têm um poder gigantesco e elas que elegem o presidente da CBF. Aí, isso nunca vai mudar, pelo menos esse é o meu palpite. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.